Fala pessoal, aqui é o professor Fábio Capabianco. Vamos começar mais uma aula de circuitos digitais, aula número 7, mapas de Carnot. Um roteiro breve aqui sobre o que a gente vai ver. Primeiro, introdução, depois a gente vai entender o que é um mapa de Carnot. A gente vai usar o mapa de Carnot para fazer regras de simplificação de expressões algébricas. E depois a gente vai terminar a aula vendo como fazer um mapa de Carnot com até 6 variáveis de entrada. Finalmente, vamos terminar com exercícios. Então, até a aula passada, o que a gente viu? A gente estudou primeiro álgebra booleana e depois a gente viu na aula passada como gerar expressões de min-termos e max-termos a partir de uma tabela verdade. E usando esses min-termos e max-termos, nós conseguimos gerar a expressão algébrica correspondente aos valores da tabela. Nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver como automatizar ainda mais a geração de expressões simplificadas. E a ferramenta que nós vamos usar se chama mapa de Carnot. A gente já vai vantagem dentro do mapa de Carnot em relação à metodologia de min-termos e max-termos. A gente já vai produzir expressões simplificadas no máximo. A gente não vai precisar fazer simplificações usando álgebra booleana. Vai exigir um pouco de nós de a gente ter uma visibilidade boa, enxergar como simplificar as expressões, mas vale muito a pena. A desvantagem, se é que pode ser chamada de desvantagem, é que a gente tem 6 variáveis de entrada no máximo nessa metodologia. Só que quando a gente tem mais de 6 variáveis de entrada, também uma tabela verdade não é uma solução factível, por causa do tamanho da tabela, né? E o tamanho da expressão que vai ser gerada. Então, o mapa de Carnot, o que ele é? Ele é um outro tipo de tabela. As vantagens dela, ela é uma tabela mais enxuta. A gente vai ver aqui que uma tabela com 6 variáveis de entrada, ela é absurdamente menor do que uma tabela verdade seria. Só para lembrar, né, uma tabela verdade, ela tem 2 elevado ao número de entradas de linhas na tabela verdade. Enquanto que no mapa de Carnot correspondente, a gente vai ter uma matriz de 8 por 8, que é bem mais interessante, né? 2 elevado à sexta dá 64 linhas. Fica bem menor. E além das 64 linhas, a gente teria 6 colunas, mais a saída, 7 colunas, né, numa tabela verdade. Outra vantagem que faz esse método ser muito bom é que ela já gera expressões simplificadas. Quais são as desvantagens? É mais ou menos uma desvantagem que é o limite de 6 entradas. A gente vai ver que com 6 entradas o mapa de Carnot já começa a ficar bem chatinho de fazer. Com 5 entradas dá para fazer. 6 ele começa a ficar bem chatinho, mas dá para fazer ainda. Tá? Então a gente vai ver aí um pouquinho, vocês vão entender no decorrer da aula. Bom, a gente tem um mapa de Carnot com 2 variáveis de entrada, a tabela nossa que a gente vai criar, por dimensão da tabela. Até 4 variáveis quando a gente fala de uma matriz 2 por 2. Depois a gente vai ver estender isso daqui para 6 variáveis. A gente vai ter que fazer, assim como a gente fazia para a tabela verdade, todas as combinações de valores possíveis das entradas e gerar a saída correspondente. Então é muito semelhante a uma tabela verdade mesmo, só que a organização dela é um pouquinho diferente. A gente vai organizar os valores em linhas e colunas organizadas pelo código de Gray das entradas. Ou se vocês lembram o código de Gray, a gente vai usar só o comecinho dele, é 00, 01, 11 e 10. Para contar de 0 até 3 em código de Gray, né? A gente vai usar esse código aí para organizar as linhas e colunas do nosso mapa de Carnot. E isso daqui ele vai ser útil organizar dessa maneira para a gente conseguir visualizar bem melhor a nossa simplificação, já gerar os termos simplificados. Então isso daqui vai ser, a gente vai ver o motivo disso daqui num segundo momento. E a gente tem apenas uma saída por tabela, por mapa de Carnot. Essa é uma desvantagem também do mapa de Carnot, vamos dizer, uma desvantagem um pouquinho maior. Porque enquanto uma tabela verdade você consegue colocar quantas saídas você quiser dadas as entradas, aqui se você quiser pôr 2 saídas no mesmo mapa de Carnot, começa a ficar bem embolado. Não é muito bom.
Aí a gente faria um mapa de Carnot por variável de saída. Então vamos fazer um exemplo, né? A gente vai criar um mapa de Carnot correspondente a essa tabela abaixo. Bom, é muito difícil você, pela explicação que eu dei até agora, conseguir fazer sozinho. Se vocês quiserem tentar uma ideia, mas não vai rolar, né? Nós vamos fazer esse primeiro exemplo juntos e depois os próximos vocês podem tentar fazer. Então a tabela verdade, à esquerda aqui, vai gerar esse mapa de Carnot à direita. Se vocês olharem, a gente tem 3 variáveis de entrada e uma de saída. No mapa de Carnot, a gente vai ter 2 variáveis no máximo por dimensão. Então aqui nas colunas a gente colocou 2 variáveis e nas linhas a gente colocou uma variável, porque elas são 3. Normalmente eu coloco as variáveis de índice maior em cima, mas isso não é uma regra. Vocês podem colocar e inverter. Pode colocar x0 aqui em cima, pode inverter x1, x2, não tem uma ordem específica disso. Mas qual que é a ideia dessa tabela? Então aqui em cima a gente tem x2 e x1, e aqui são os valores correspondentes. É quando x2 é 0 e x1 é 0. Aqui nessa coluna é quando x2 é 0 e x1 é 1. E o que eu falei do código de Gray é aqui nessa sequência. A gente tem 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. E aqui nas linhas a gente tem só o x0 quando ele é 0 e quando ele é 1. Quando a gente faz o cruzamento de linha com coluna, a gente tem todas as combinações possíveis das 3 variáveis de entrada. Por exemplo, aqui a gente tem x0 igual a 0, x2 igual a 0 e x1 igual a 1, nessa célula aqui. Beleza? Agora dá para preencher, né? Olhando essa tabela verdade, vamos tentar preencher o mapa de Carnot correspondente. Vocês conseguem fazer isso? Olhando esses valores aqui de saída, jogar essas saídas aqui. E note, olha o tamanho da tabela verdade e o tamanho do mapa de Carnot. Ele já ficou aqui com uma fonte maior, mas olha a quantidade de células que ele tem, né? Bem menores. A gente tem 8 células aqui preenchidas, enquanto que aqui a gente tem 32. Tá? Contando esses aqui em volta, dá um pouquinho mais, mas nem se compara, né? Tentem fazer então, e a gente vai para a próxima etapa. Então aqui está o preenchimento. Como é que a gente faz isso? Olha só, essa célula aqui, eu prefiro ir do mapa de Carnot para a tabela verdade. Aqui é 0, 0, 0. Né? x2, x1, x0, né? A gente faz nessa ordem. Então, 0, 0, 0. Qual é o valor? 1. Então, a saída é 1. A gente joga 1 aqui. O y é implícito, né? O y está dentro dessa caixa. Agora, esse daqui, qual que é? É 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0. É 1. Esse daqui é 1, 1, 0. Qual é o valor de 1, 1, 0? Tá aqui, ó. 1. Não, tá nesse aqui. 1, 1, 0. É 1. Esse daqui é 1, 0, 0. 1, 0, 0 é 0. E assim por diante, tá? Nessa coluna aqui vai ser quando x0 é 0. É 1. Outra opção é você ir na sequência, né? Você pode começar com 0, 0, 0, depois 0, 0, 1. Você pode ir na sequência da tabela verdade. 0, 1, 0. 0, 1, 1. Agora, por que eu evito ir nessa sequência? Porque às vezes você vai na próxima linha agora, você vai pôr 1, 0, 0 e joga aqui. Mas não é. Por causa do código de Gray, a gente inverte tanto a coluna quanto a linha. Então a gente vai ter aqui, ó, se tivesse 2 variáveis aqui, também inverter. Esse daqui é o 1, 0, 0. Depois o 1, 0, 1 aqui. Depois o 1, 1, 0 volta para cá. E o 1, 1 volta para cá. Então, sugestão, para não errar e você fazer sem querer, né? Vai na ordem que o mapa de Carnot gera, porque vai dar mais trabalho, você vai ter que ir e voltar aí achando a linha correspondente na tabela verdade, se vocês quiserem fazer assim. Mas é mais prático, tá? Agora, qual que é a expressão correspondente? Conseguem fazer? Gerar os termos correspondentes? A gente vai tentar usar aí as saídas com valor 1, que seria correspondente aos mintermos. Então essa aqui é a expressão que a gente vai gerar correspondente.
Se vocês observarem, essa expressão aqui, a gente vai gerar muito semelhante aos mintermos. É exatamente igual. Se a gente estivesse olhando essa tabela, a gente poderia pegar de lá também. A diferença é que essa tabela aqui no mapa de Carnot, ela é bem mais compacta. Por enquanto é só essa diferença. Então, ó, se a gente pega esse número 1 aqui, a gente vai ter not x2, not x1, not x0. É o end, né? O mintermos é o end das entradas e depois é o or entre os mintermos. Mesma coisa aqui nessa tabela. Nesse daqui, not x2, x1, not x0. Esse termo, x2, x1, not x0. E esse último aqui, x2, x1 e x0. Tá? Sem segredo. Então, mesma coisa, só recapitulando. Em termos, você pega todas as saídas com valor 1, mesma coisa aqui. Aí você faz um end das entradas, sendo que a entrada, quando ela é 0, ela aparece negada, e quando ela é 1, ela aparece não negada. E depois você faz o OR dos mintermos. Aqui a gente vai continuar chamando de mintermos, não tem problema, a gente está fazendo exatamente isso. Vamos simplificar isso aqui, se vocês quiserem pausar e tentar simplificar sozinhos, senão a gente continua no próximo slide. Então tá aqui, né? A gente tem esses dois aqui, eles têm uma variável só diferente. A gente já simplifica o x1 aqui, vai ficar not x2, not x0. E depois a gente tem esses dois aqui que o x0 aqui muda, então vai ficar x2, x1. Essa é a expressão final que a gente tem a partir dessa tabela verdade ou dessa. Agora vamos fazer um exemplo um pouquinho maior. A gente vai fazer um mapa de Carnot correspondente a essa tabela aqui. Bom, agora acho que vocês conseguem fazer sozinhos. Se quiserem pausar o vídeo e tentar fazer, é uma boa oportunidade. Só a dica, né? Colocar duas variáveis por dimensão da tabela do mapa de Carnot. A gente vai montar o mapa de Carnot desse modo aqui, né? Lembrando, na linha e na coluna, a gente faz código de gray das variáveis. Eu coloquei x3, x2 em cima, x1, x0 embaixo. Beleza? Conseguem preencher agora, olhando essa tabela verdade, esse mapa de Carnot? Agora olha a diferença de tamanho, né? A gente tem um 5x5 aqui, que são 25 células. E a gente tem aqui 5 por 2 elevado a 4, que é 16, mais 1, 17. Então é 17 por 5 e 5 por 5. Olha, é esmagador o tamanho da tabela final. Beleza? Então, tentem preencher isso aqui e a gente já vai ver no próximo slide. Bom, aqui está, né? Tá preenchido com os valores. A gente tem esses 1s e esses zeros. Alguns exemplos para vocês verem, né? Vamos fazer aqui, ó, 0000. É esse aqui. 0001. É esse. 0010. 0011. Então aqui deu 1000. Por acaso coincidiu, né? Porque esses dois aqui são invertidos com esses dois. Toma cuidado, né? De preencher na ordem que é o mapa de Carnot. É mais interessante talvez seguir a ordem da tabela verdade, né? Desculpa, ao contrário, né? Cuidado para seguir a ordem da tabela verdade. Melhor seguir a ordem do mapa de Carnot. Mas a gente vai fazer a ordem da tabela verdade aqui só para explicar. Então 0100, 1. 0101, 1. 0110 e 0111. Depois a gente vem para cá. 1000, que é 1. 1001, 0. 1010 é 1. E 1011. E finalmente aqui 1100, que deu 1. 1101, que é 0. Agora aqui inverteu, né? 1111, que deu 0. E 1110, que deu 1. É isso, né? Então a gente vai agora gerar os max termos daqui, tá? Tenta fazer os max termos, ou seja, pegar os valores quando são 0 aqui nessa tabela e gerar as expressões correspondentes. Aqui está o resultado. Para max termos, o que a gente tem? A gente tem que, para cada saída que o valor é 0, a gente vai fazer um OR entre as entradas,
e ela vai aparecer não negada quando é 0 e negada quando é 1. É tudo invertido, né? Tá? E depois a gente vai fazer um AND disso tudo. Então esse termo aqui, 0001, ela vai aparecer, eu inverti aqui, né? Eu coloquei de x a x3, então é 0001. É não negado e no último é negado. Aqui, 0011. Esse aqui é o 010. Tá certo? Agora esse daqui, ó, 1101. Onde que eu pus esse aqui? 1101. Esse daqui, 1111, que é esse. Esse daqui é 1001. 1001. Então, é essa expressão final que a gente tem. Vamos simplificar isso? Se quiserem pausar aí e tentar simplificar, cuidado, hein, na hora de simplificar esse daqui, que pode prestar bastante atenção. Vai ser um bom exercício esse daqui. Eu recomendo pausar e tentar simplificar. Então, olha só. A gente tem essas combinações aqui. Esse termo pode simplificar com esse. Por quê? Porque a gente tem aqui só o x3 diferente. E ele vai gerar isso aqui. Esse dá para simplificar com esse, que a gente tem apenas o x0 diferente. Então o x0 vai sumir e vai gerar isso. E esse dá para simplificar com esse, que a gente tem só o x1 diferente e vai sumir o x1 daqui. E vai dar isso aqui. Note que esse daqui dá para simplificar com esse e esse também dá para simplificar com esse. Você podia até duplicar e fazer a simplificação. Só que se você fizer isso, você vai ter um resultado final com 4 termos, que não é ótimo. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem, né? Porque de repente vai chegar num resultado que não é o menor possível. Beleza? Então a gente conseguiu fazer aqui com sucesso, pegar o mapa de Carnot, que é bem menor do que a tabela verdade, e gerar as expressões e depois simplificar. Bem, então agora que vem a cereja do bolo, nós vamos aprender como gerar expressões simplificadas automaticamente a partir do mapa de Carnot. A grande vantagem é que a gente não vai precisar mais usar a álgebra booleana. Na verdade, a gente está usando, mas de uma maneira inteligente, uma maneira que usa as regras da simplificação para já ter expressões minimizadas. Então, qual que vai ser a ideia da simplificação automática? A gente vai, ao invés de gerar todas as expressões de cada elemento, a gente vai agrupar elementos vizinhos, tá, na tabela. Só que a gente vai gerar grupos apenas com as saídas de mesmo valor. Ou seja, a gente vai focar, como a gente fazia com min termos ou max termos, a gente vai focar sempre em saídas com valor 1 ou sempre com saídas de valor 0. Se a gente pegar saídas de valor 1, a gente vai agrupar entradas e a gente vai ter como resultado ANDs, termos de ANDs combinados por ORs. E se a gente pegar saídas com valor 0, a gente vai ter termos de ORs combinados com ANDs. É a mesma coisa do que a gente tinha com min termos e max termos. Qual que é a mágica aqui? Bom, a gente vai poder agrupar elementos da tabela do mapa de Carnot em retângulos. Tá, o que é? Como assim retângulos? A gente vai pegar e não vai poder fazer um L, não vai poder fazer um S. Tem que ser sempre alguma coisa que é mais quadradinha. Retângulo é o quê? Tem dois lados, né? É essa forma geométrica. Essa forma geométrica, assim, né? O retângulo. Ou pode ser comprido ou pode ser de lado. Apenas agrupar potências de 2 por dimensões. O que eu quero dizer? O retângulo ele vai ter que ter base e altura de tamanho 1, 2, 4, 8 ou 16. Na verdade, a quantidade de elementos dentro do grupo vai ter que ter isso daqui, né? Ele vai ser um grupo de 1 elemento, de 2, de 4, de 8 ou de 16. Isso já implica que o retângulo vai ter também dimensões em potências de 2. Então, por exemplo, se a gente tem um mapa de Carnot de 4x4 de 4 entradas, a gente pode agrupar todos os elementos dele que dá 16. Mas a gente pode agrupar 2 colunas e 4 linhas que dá 8. A gente pode agrupar uma linha inteira que dá 4. Ou 2 colunas com 2 linhas que também dá 4 elementos dentro.
né? Não é a linha e coluna inteira, é 2 elementos numa linha e 2 numa coluna, dá 4 elementos dentro de um quadrado. Ou a gente pode pegar 2 elementos um do lado do outro na vertical e horizontal, que dá 2, e um elemento sozinho. Então são essas as possibilidades que a gente tem. A gente não pode pegar 3 na linha e 2 na coluna. Não é potência de 2. Não pode. Aí a gente tem duas estratégias que elas têm que ser usadas em conjunto, tá? Elas não têm... eu acredito que a estratégia exclusiva ela tem prioridade sobre a gulosa um pouquinho. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, com a estratégia gulosa, a gente vai pegar o menor número de grupos possível. A gente vai tentar juntar, por exemplo, se a gente está focando nos números 1 das saídas, nas saídas com valor 1, se a gente conseguir fazer um grupo que já tem todos os números 1, é esse grupo que a gente vai pegar. Tá? Se a gente precisar pegar 2 grupos para juntar todas as saídas com valor 1, beleza, a gente pega 2, não vai pegar 3. Os grupos têm que ter o maior tamanho possível. Então, se a gente conseguir agrupar, por exemplo, 2, só que daria para agrupar 4 nesse grupo, a gente sempre tem que pegar tamanho 4. A gente vai fazer o grupo do tamanho máximo possível. A gente vai fazer grupos maiores primeiro, então a gente vai olhar primeiro nos grupos grandes. É bom a gente juntar grupos enormes. Claro que tem aí depois a estratégia exclusiva tem prioridade sobre essa regra, eu já vou explicar qual que ela é. E pode e deve repetir elementos dentro de grupos diferentes. Se a gente puder formar 2 grupos com 4 elementos, vamos dizer, e 2 deles são comuns nos 2 grupos, a gente vai pegar. A gente vai engrupar o máximo possível. Na hora de fazer vai ficar mais claro essas regras, né? Como sempre aqui dessa matéria aqui, muita coisa nos exemplos a gente aprende mais do que na explicação. E a estratégia exclusiva é o seguinte, a gente tem que pegar primeiro grupos com elementos exclusivos. Ou seja, se tiver um possível grupo só, de tamanho máximo, né? Se a gente pegar assim, um grupo de tamanho 4, e só esse grupo consegue pegar um elemento ou 2, a gente vai pegar esse grupo primeiro. E a gente nunca vai usar, isso daqui vai evitar essa linha de baixo, a gente nunca vai usar grupos que tem todos os elementos incluídos em outros grupos. Vamos supor que a gente tem 3 grupos de 4, só que um grupo de 4 tem elementos que todos os elementos dele estão nos outros grupos de 4. Então a gente não vai pegar esse outro grupo, não precisa. E aí a gente vai usar isso daqui não é uma regra, mas é vamos dizer assim, uma observação que a gente tem que fazer na hora de agrupar, é que essa tabela do mapa de Carnot ela é rotativa. O que significa isso? Os elementos da extrema direita são vizinhos dos da extrema esquerda. E fazendo um loop, né, vamos dizer assim. E os de cima são vizinhos dos de baixo. Para que isso daqui é importante? Por que é possível? É importante para a gente poder agrupar mais elementos, fazer grupos maiores. E é possível porque a gente está usando o código de Gray. Por isso que a gente está usando o código de Gray, agora vem a explicação certa sobre isso. Então, o que eu estava querendo dizer lá naquelas regras? Que esse elemento é vizinho desse, por aqui. E esse aqui é vizinho desse, por aqui. Bom, vamos tentar fazer como exercício esse daqui, pegar a expressão correspondente às saídas com valor 1. A gente vai tentar já agrupar, né? Na verdade, a primeira coisa é agrupar os elementos. Tentem fazer isso daí. São esses 4 aqui, né? Tenta fazer esse agrupamento e a gente vai ver a solução no próximo. A gente vai então tentar agrupar esses 4 elementos aqui, os elementos com 1. Tentem agrupar aí e a gente vai ver a solução no próximo slide. Então, olha só. Essa é a melhor maneira de agrupar. Por quê? A gente tem aqui um grupo com 2 elementos, que é o tamanho máximo que a gente consegue pegar esse elemento aqui. Esse aqui é exclusivo desse grupo. Por que é exclusivo? Porque não tem nenhum outro vizinho, seja para baixo ou para o outro lado, que seja 1. E a gente tem que pegar o maior grupo que inclui ele, que seria esse daqui. A gente não pode pegar 3, tem que ser potências de 2 dentro de cada grupo. Mesma coisa com respeito a esse 1 aqui. O maior grupo que cabe ele é esse daqui.
os lados dele não são 1, então a gente tem que pegar esse grupo aqui. Agora, como a gente pega e gera a expressão correspondente disso daqui, né? Quando a gente for gerar a expressão correspondente desses grupos, a gente vai... A regra é olhar quais variáveis permanecem de entrada, né? Permanecem com o mesmo valor dentro do grupo. Aqui nesse exemplo, nesse grupo, a gente tem as variáveis que mantêm o valor são x2 e x0. O x1 ele muda de valor dentro dos elementos do grupo. Então o que isso significa? Que uma simplificação ela jogaria fora esse elemento que mudou de valor. É por isso que a gente faz esse agrupamento, né? E por isso que a gente usa código de Gray e por isso que a gente está usando a regra da simplificação. Tudo isso, se vocês entenderam, parabéns. Vocês estão entendendo por que a gente pode fazer essa simplificação automática agrupando com o mapa de Carnot. E nessa coluna aqui, nesse grupo, a gente vai olhar ó, aqui o x2 ele tem o valor 1, o x1 tem valor 1 e o x0 ele muda. Então, nesse grupo aqui, quem vai embora é o x0. A gente vai poder jogar ele fora. Consegue já gerar, então, as expressões simplificadas desses dois grupos? Basta a gente olhar, então, fazer como se fosse, a gente está pegando como se fosse os mintermos simplificados, e a gente vai pegar só as variáveis de entrada que não mudam dentro dos mintermos. Façam aí e a gente vai ver a resposta no próximo slide. Então é isso, né? Essas aqui são as expressões desse grupo aqui, como eu disse. O x1 muda, então ele não vai entrar, e o x2 ele está com 0 e o x0 está com 0, então os dois parecem negados. Lembra, é mintermos, né, que a gente está pegando uns aqui, então é OR de ENDs. E aqui nesse grupo a gente tem o x2 e o x1 que não mudam, o x0 muda, ele não aparece, x2 vai ficar não negado, x1 também não negado. Bom, vamos fazer agora esse outro exercício, vocês têm um pouco mais de condições agora de fazer. Vocês têm que fazer o agrupamento desse daqui, né? A gente vai fazer gerar as expressões correspondentes com saída de valor 0. Vamos focar nos max termos aqui. Conseguem fazer? Primeiro, tentem agrupar os zeros aqui, né? Esses 6 zeros aqui em grupos diferentes. Pausem aí e tentem fazer. Essa é a solução, tá? A expressão, a solução melhor. Agora algumas coisas aqui importantes. Esse elemento aqui, ele só é vizinho desse, então ele precisa desse termo. Não dá para aumentar mais porque a gente precisa de 4 termos, não pode fazer L, não pode pegar 3, né? Então esses dois aqui vão ficar num grupo só. Mesma coisa para esse elemento. Esse elemento aqui, ele só é vizinho desse aqui, de cima. Então ele precisa estar nesse grupo e ele também não tem como juntar com mais de 2, né? Não pode fazer L. Ou seja, a gente vai ter esse grupo aqui vermelho. Se a gente já tem esses dois grupos, vai faltar esses dois elementos. Olha, esses dois eles são vizinhos pela rotação, pela circularidade. Então a gente pode pegar os dois juntos. Pode pegar mais? Não, aqui 3 não pode, aqui 3 não pode. Né? E nem fazer L. Então vai ficar esses dois aqui como vizinhos. Quais são as expressões correspondentes? Tentem fazer aí e a gente vai para o próximo slide. Tá aqui, né? A gente já consegue gerar as expressões simplificadas. E a gente tem aqui primeiro o vermelho. Quais são as variáveis que não mudam de valor? x3 e x2 não mudam. Só como a gente está pegando max termos, o 1 aparece negado. E a gente tem também quem que muda? x1 muda, então ele não aparece. x0 não muda. Então ele vai aparecer negado porque ele é 1. Depois a gente tem aqui o pretinho, né? Esse grupo aqui com esses dois elementos. De novo, a gente vai ter x3 muda, x2 é 0, então ele aparece não negado. x1 é 0, ele aparece não negado. E x0 ele é 1, então ele aparece negado. E finalmente o azulzinho. Quem não vai mudar é x3 e x2, que vai aparecer não negado. x1 também ele não muda, aparece negado porque ele é 1. E a gente tem essa expressão final aqui. Tá? Se vocês olharem, é a mesma que a gente gerou lá depois de simplificar os max termos.
Mas notem como é mais simples, né, a gente simplificar aqui. A gente não precisou pensar muito. E detalhe, o que a gente precisou talvez ter é um pouco de percepção visual de como fazer o agrupamento. Agora a gente vai trabalhar com os zooms aqui. A gente vai pegar esses caras aqui e vai fazer a expressão simplificada. Conseguem fazer isso daí? Vamos lá. Pausa aí e tenta fazer. Como agrupar primeiro? Tá aqui o resultado, né? Vamos com calma aqui, a gente vai ver. Bom, esses dois elementos, eles são exclusivos desse grupo aqui que tem esses dois. Mas, como eu disse, pela estratégia gulosa, a gente tem que pegar o maior tamanho possível que tem esses dois, que seria esse grupo verde aqui. Esse grupo verde é importante, ele tem que estar aqui. O que mais que a gente precisa? Esse cara aqui, ele só é vizinho desse. Então, a gente precisa de um grupo que tem esses dois. Não dá para aumentar mais, esse pretinho é necessário. Esse cara aqui, ele está nesse grupo, ele precisa estar vizinho desse e ele pode estar vizinho de todos eles. Então a gente pega esse grupo aqui inteiro que tem esse cara como exclusivo. E finalmente, quem que faltou? Faltou a gente pegar esse cara aqui, que não está em grupo nenhum. Aí o que a gente faria? A gente pode pegar esses quatro, ó, note que esses dois são vizinhos desses dois aqui pela circularidade, pela rotação, né? Então a gente pode pegar esses quatro elementos para completar com esse. A gente poderia tentar pegar também, outra alternativa, é esses dois com esses dois. Pode também? Pode. É uma outra solução, tá? Possível e mínima também. Então quer dizer, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente pode descobrir soluções alternativas para o mesmo problema. O que não pode fazer aqui? Pegar só esses dois, ou pegar só esses dois, ou pegar só esses dois. Porque a gente tem que pegar o maior grupo possível que tem esse cara aqui exclusivo. Que seria ou esse aqui, ou esses quatro aqui, né? A gente pegaria em grupo. Se você colocou esses quatro aqui, também está certa a sua solução. Pode ter outras soluções aí que eu não vi, né? Mas, enfim, se tiver essa quantidade de grupos e esse tamanho de grupos, está correto. Como gerar a expressão final? Vamos fazer isso? Tenta pausar aí e resolver, tá? Então, aqui está o resultado. A gente começou com o grupo vermelho. O que não mudou no grupo vermelho? Olha, o x3 não mudou. A gente está fazendo min termos, então é um end de ORs, né? É um OR de ends, melhor. E quando é 1 é não negado. Então, x3 é não negado. E nessa linha e nessa, o x1 muda, o x0 é negado, é 0. Depois a gente tem o verde aqui, ó. Nesse verde, o x1 e x0 mudam. O que não muda é o x3 e o x2. Ele vai aparecer negado aqui e aparece não negado aqui. Depois a gente tem aqui o pretinho. Esse daqui, ele aparece, o que não muda aqui é o x3, o x2 negado e o x1. O x0 muda. E finalmente o azulzinho. O x3 e o x2 mudam, e quem não vai mudar é o x1 e o x0, ambos negados. Qual que é a lição prática disso? A lição é o seguinte: quanto mais elementos a gente agrupar, mais a gente vai conseguir. Menores são os termos que vão aparecer aqui na expressão correspondente. Isso seria a mesma coisa que a gente pegar cada um desses quatro verdes. Vamos dizer, pega esse verde aqui. Se você pegar os quatro min termos, depois simplifica esse com esse, depois simplifica esse com esse. O resultado dessas duas simplificações você vai simplificar de novo, e aí vai gerar isso daqui. Então, o correspondente de expressões algébricas de fazer todo esse procedimento vai dar isso daqui. Mesma coisa para o azul, mesma coisa para o vermelho, só que no vermelho você pode começar simplificando esse com esse, esse com esse, ou esse com esse e esse com esse, depois simplificar de novo, tá? Tanto faz. Mas isso daqui, então, é a grande vantagem do mapa de Carnot. Ela precisa um pouquinho aqui de atenção visual, mas as regras aqui são mais simples, né, do que você fazer uma álgebra booleana. Talvez você goste de álgebra, queira fazer, mas enfim, aqui é mais direto e mais simples de observar. É muito mais fácil do que você ter
Olha quantos termos de uns a gente teria que ter, né? 4, 7, 10. A gente teria 10 uns aqui, seriam 10 min termos para fazer todas as simplificações. Não é fácil de fazer isso na mão, né? E essa é também outra grande vantagem. Nos min termos, se a gente fosse pegar isso aqui para fazer min termos com tabela verdade, a gente nunca ia escolher os min termos, a gente ia escolher os max termos, que tem menos saídas com valor zero, né? É o que a gente tinha discutido na aula passada. Como a gente tem um mapa de Carnot aqui e a gente pode já agrupar, então a gente não se importa muito com a quantidade de termos. Ela é um pouco menos relevante. Muito embora os max termos aqui eles geram vamos dizer, expressões mais simplificadas para a gente, né? Então a gente pode já... a gente tem 3 termos no final, enquanto que nos max termos tem 4 termos. Mas, mesmo assim, é muito mais prático, muito mais simples do que a gente fazer as coisas na mão. Agora nós vamos terminar a última parte da aula vendo como a gente pode expandir o mapa de Carnot para 5 ou 6 variáveis, né? Até o momento a gente tinha visto 2 em cada dimensão de uma matriz, e obviamente que a extensão disso é o quê? É usar uma terceira dimensão. A gente vai tentar usar o plano Z. É meio chato olhar em 3D, né? Principalmente numa tela ou num papel, mas é possível. A gente vai fazer a matriz 3D, então a gente vai usar 2 variáveis por dimensão, vamos continuar com a mesma regra. Só que a terceira dimensão a gente vai representar fatias. E a gente vai posicionar fatias vizinhas lado a lado. O que significa isso? Assim como a gente fez as colunas com o código de Gray, na sequência 00, 01, 11 e 10, e mesma coisa para as colunas, a gente também vai fazer a mesma coisa para as fatias. A gente vai colocar a fatia 00, 01, 11 e 10 nessa ordem, porque a gente aí vai ter as fatias que são vizinhas lado a lado. Ao invés de ter retângulos, a gente vai usar paralelepípedos retângulos. O que isso significa? A gente vai usar paralelepípedos retângulos em 3D para agrupar os elementos. Tá? As regras são as mesmas que para 2D. A gente ainda vai ter que agrupar potências de 2 elementos. Ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Nada melhor que um exemplo, né, para a gente conseguir fazer isso daí. Vamos ver como é que vai ficar? Esse daqui é o exemplo que a gente tem, né? E olha aqui, né? Uma matriz 3D. A gente tem várias fatias. As fatias aqui são em x5, x4. E a gente tem 00, 01, 11 e 10. A gente vai fazer um remanejamento, uma disposição dessas matrizes para que elas fiquem lado a lado, só as vizinhas. O que eu quero dizer com isso? 00 é vizinho de 01. Pelo código de Gray, eles são vizinhos se você tem 1 bit de diferença. 01 é vizinho de 11, só muda o bit x5. 11 é vizinho de 10, só muda o x4. E 10 é vizinho de 00. Quem não é vizinho aqui? Esse não é vizinho desse e esse não é vizinho desse. Nas diagonais, assim como vizinhos não são diagonais aqui também. Então, a gente tendo esse mapa de Carnot inicial, a gente vai fazer, então, gerar as expressões correspondentes. Se vocês quiserem tentar fazer todo o procedimento e pausar o vídeo, pode fazer. A gente vai fazendo aos pouquinhos aqui. Nós vamos começar um exercício fazendo o seguinte, o exemplo, né? Vamos pegar os valores com 1. Então, a gente vai pegar tudo que tem 1 nessas tabelas, que são esses caras aqui, e nós vamos gerar os min termos correspondentes. Se vocês quiserem fazer e depois a gente vê o resultado, é só pausar o vídeo agora. Então vamos lá. Qual que é a regra mesmo? A gente vai tentar pegar grupos grandes e que têm elementos exclusivos. Bom, pensando, por exemplo, nesse elemento, a gente pode pegar isso aqui tudo junto. Né? Ele não pode ser vizinho dos de cima, tem que pegar dos lados, tem que pegar de cima. Dá para pegar a coluna inteira, ótimo. Dá para pegar com essa coluna vizinha e com essa aqui. Só que aí, lembrando, se for pegar em todas as fatias, tem que pegar em 2
Ou tem que pegar nas 4, não pode pegar em 3, né? E as 4 tem essa coluna inteira aqui com 1. Então a gente pode pegar essa coluna inteira nas 4 fatias. É como se fosse em 3D a gente pegar um retângulo que atravessa fora a fora em todas as fatias todos esses 4 elementos. E esse daqui é o maior grupo que a gente consegue pegar, tá? Por isso que eu comecei com ele, que tem elementos exclusivos. Próxima etapa. Vejam aí se vocês conseguem encontrar o próximo grupo muito grande que a gente pode usar. Aqui está esse grupo amarelinho, né? O grupo amarelo, ele tem elementos exclusivos, esse aqui, por exemplo. Só que quando a gente junta com esses, ó, a gente consegue pegar nas 4 fatias de novo. Detalhe, né? A gente poderia, de repente, pegar... A pessoa pode pensar, vou pegar esse com esse. Só que se dá para pegar mais, vamos pegar. Muito embora esses aqui não sejam exclusivos, nem esses, né? Esses aqui são, e a gente consegue pegar nesses grupos, com mais gente. Quanto maior o grupo que a gente conseguir fazer, melhor. Qual é o próximo grupo que a gente tem? Então aqui a gente tem esse rosinho, ó. Esse rosinha, ele tem elemento exclusivo esse e esse. Esse aqui teria vizinho para cá, a gente poderia pegar com 4 aqui, mas aqui a gente aproveita mais elementos exclusivos. E, aliás, com esse elemento, a gente precisa pegar esses 4. Pegando esses 4, a gente vai pegar esse. Pensa assim, né? Esse daqui não é exclusivo. Esse daqui são exclusivos. Então a gente pega esse grupo aqui, rosinha, e junta ele. Nas outras fatias não dá, ó. Aqui é 0, então a gente não consegue pegar. Consegue pensar no próximo? Aqui, ó, esses 2 elementos são exclusivos aqui. E aí a gente tem que juntar principalmente esse, né? A gente junta com esses 2. Só que esses 2 dá para juntar com esses 2 aqui. Então, opa, vamos fazer grupo maior ainda. Não dá para juntar com nenhuma fatia vizinha, então vai ficar assim mesmo. Pense no próximo aí. Esses 2 aqui a gente consegue esse grupo. Não tem fatia vizinha, né? Que tem esses 2 aqui, então vamos pegar esses 4. E finalmente esse cara. Esse cara é esse grupinho aqui, né? Porque esse cara aqui só pode pegar esse vizinho, e com esse vizinho não dá para fazer mais nada, né? Nem nas fatias, nem circularmente aqui. E agora, qual que é a expressão final correspondente a esses grupos? Conseguem gerar? A gente pode pausar e continuar. Vai ser essa daqui, né? Vamos para os partes, ó. O grupo preto. O que não muda no grupo preto? x3 e x2. E lembra, é min termos correspondentes, né? Porque a gente está pegando uns. O x5 e x4 muda, que ele está em todas as fatias. E ele está em todas as linhas, então x1 e x0 também muda. Agora note que a gente agrupou aqui 16 elementos. Agrupando 16 elementos, a gente elimina 4 variáveis, de uma vez só. Olha só, a gente ia ter que fazer muitas etapas de álgebra booleana para simplificar esses caras. Depois desses, a gente pode pegar os amarelinhos. Ó. Os amarelos, o que muda aqui, o que não muda? x3 aparece negado, x1 e x0 aparece negado. Tá aí, né? Próximo, o rosa. O rosa, ele vai aparecer x1 e x0 negado. E aqui, ó, ele está nessas 2 fatias. E aqui nessas 2 fatias, quem não muda é o x4 que aparece negado. O x5 ele muda. Os demais, eles só aparecem em uma fatia, né? Então é como se fosse no caso de um mapa de Carnot menor. Por exemplo, o azul, o x5 e o x4 vai estar 1 e 0, vai estar negado, não negado e negado. Depois a gente tem aqui, quem não muda, o x0, que aparece negado, e o x3 aparece não negado. Depois o vermelhinho, a gente tem x5 e x4 negados. Aqui o x0 é não negado e o x2 também é não negado. E finalmente a gente tem o verdinho, que é maior, que só simplifica uma variável. A única que vai sumir é o x0.
né? Você pode olhar aqui que todas elas, as outras estão, né? x1 aparece não negado, o x2 aparece negado, o x3 não negado, o x4 negado, o x5 não negado. Então essa é a expressão final já simplificada. Se vocês tentarem fazer isso daqui na mão, na álgebra booleana, esse daqui é uma já totalmente simplificada. Essa aqui já é uma totalmente simplificada na álgebra booleana. Beleza? Então, cuidados aqui ao agrupar alguns lembretes que são os erros comuns. Sempre usar retângulos. Não pode usar L, não pode usar S, não pode usar qualquer outra forma. Ou paralelepípedos retângulos no 3D. Né? Sempre potências de 2 dentro dos grupos e em todas as dimensões. Né? Não pode pegar 2 por 3, senão vai estar errado. Ou, enfim, 3 por 3 não pode. Pode haver mais de uma solução melhor. Então, como a gente fez um exemplo, né? Eu mostrei para vocês. Está errado? Não. Pode ter mais de uma solução certa. Escolher a menor quantidade de grupos possível e escolher os grupos com o maior tamanho possível. Essas são as regras e é assim que a gente se dá bem nessa matéria, tá bom? Resumão. Então, a gente tem mapa de Carnot, eles são mais práticos que a tabela verdade. Por quê? São mais compactos e geram expressões simplificadas sem usar álgebra. Limitação de 6 entradas e leva tempo para aprender a simplificar. Demora um pouquinho para visualmente enxergar as soluções. Mas com a prática também, mas exige bem menos prática do que a álgebra booleana. Eu vou deixar esses exercícios para vocês, né? Refazer alguns exemplos que a gente ainda não fez com saídas 1 ou 0. E depois esse daqui, que é um exercício que a gente vai fazer um laboratório. Uma tabela, por exemplo, deixa eu pegar uma mais simples, de repente numa tabela como essa, a gente pode ter um valor aqui que nunca é usado no circuito que a gente quer fazer. Então aí, se esse valor aqui pode ser tanto 0 como 1, qual é a melhor solução? Como resolver isso? Ou se tiver mais de um elemento que pode assumir um valor coringa, que a gente chama. Então tentem pensar nisso para fazer esse exercício aqui e aí a gente conversa na próxima vez, tá bom?